Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live. Hoje, nossa live número 166, já são 166 dias aqui no Instagram, falando de desenvolvimento pessoal. Lembrando que as nossas lives são de segunda a sábado, às 7 horas e 30 minutos. E também para quem quiser fazer parte do nosso clube de assinatura recorrente, a partir do mês que vem estaremos abrindo novas inscrições. Seu Jorge na área, vendo bem e ouvindo bem, muito obrigado pela confirmação, seu Jorge. Então, concluindo, quem quiser fazer parte, a partir do próximo mês nós vamos estar abrindo as novas inscrições do mês de maio. É um clube de assinatura recorrente com temas que abordam ali de uma forma mais profunda a teoria que a gente traz aqui no dia a dia de uma forma mais rápida aqui, né? As nossas lives são mais curtas, 20, 30 minutos, lá a gente acaba debatendo de uma forma mais profunda o que tem por trás do que a gente fala aqui. Então, módulos sobre mentalidade, construção de hábitos, comunicação, além de módulos extras com um nutricionista falando de alimentação saudável, especialista em finança falando sobre organização financeira, e também para quem quiser construir o hábito de leitura de livro, né? A gente tem também um grupo de estudos de livro onde o pessoal se reúne a cada 15 dias para debater um tema específico de algum livro escolhido ali, e assim a gente vai indo, tá bom? Então vamos ao que interessa hoje. O assunto que eu quero trazer aqui é um assunto sobre a culpa e a crise existencial. Em uns tempos atrás eu já fiz uma live falando sobre a culpa, né? Sobre como se livrar da culpa, como lidar com a culpa, de um modo um pouco mais voltado para um assunto do tipo assim, da visão mais ética, da conduta moral, né? Aquela culpa do tipo assim, eu fiz algo errado, e aí agora eu não estou conseguindo me perdoar, eu não estou conseguindo lidar bem com isso, né? Não estou conseguindo pedir perdão, enfim, não estou conseguindo lidar com esse tipo de culpa, né? Eu tenho uma live lá que fala somente sobre isso. Não é desse tipo de culpa que eu quero trazer aqui hoje, né? Nessa live anterior era essa culpa mais do ponto de vista ético-moral, no sentido de, poxa, eu deveria ter feito algo e acabei fazendo diferente, né? Então seria um tipo de culpa diferente. Essa de hoje que eu quero trazer é a culpa mais voltada para o sentido daquela crise existencial que muitas vezes a gente acaba se deparando, né? Num dado momento da vida, e ela tem um porquê, e é disso que eu quero falar um pouco mais com vocês aqui hoje, né? Eu costumo, né, com muita frequência, estudar, né, um pouco da base do que eu trago aqui, né, da base filosófica que eu trago aqui, vem de uma admiração muito grande de alguns filósofos do século XX espanhóis, né? Hoje o tipo de literatura, de filosofia que eu mais gosto, ele vem dessa galera ali, né, dos filósofos, que não é o que é mais comum da gente ver por aí, né? O que é mais comum da gente ver por aí são as pessoas falando da filosofia mais do lado grego ali, que também, óbvio, tem um grande valor, foi onde tudo começou, né? Que é ali Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Aquela turma ali, e depois também vem ali a era mais dos alemães e tal. Eu particularmente tive uma certa simpatia com essa galera ali dos espanhóis, e dentre eles tem alguns que não são muito conhecidos, e um sujeito chamado Julián Marías, né? Ele não foi um sujeito que foi muito conhecido assim, porque eu penso que ao mesmo tempo em que ele não tinha ali um rigor acadêmico, né, de um Heidegger ou algo do tipo, ele também não era um divulgador de ideias como Voltaire, por exemplo, né, que não tinha esse rigor acadêmico, mas era um cara que divulgava ali a filosofia. Então o Julián Marías entrava no meio desse polo, mas ele trazia coisas muito, muito, muito interessantes, e uma delas, num dos livros que ele aborda, ele traz para mim uma das melhores definições, mais claras de todas, sobre o que é esse assunto da crise existencial que num dado momento assola muitas pessoas, né? Então acho que o Julián Marías, ele trouxe uma teoria que acho que mata muito bem essa charada. Para mim fez muito sentido na minha vida, e é isso que eu trouxe um trecho aqui para poder compartilhar com vocês, para que a gente possa também aplicar isso na nossa vida, né? Então o tema é como lidar com a culpa nesse sentido da crise existencial, não no sentido ético, no sentido moral, que, como eu disse anteriormente, já fiz uma live anteriormente para falar só disso. Hoje é nesse sentido da crise existencial. Então o que o Julián Marías traz nessa abordagem, né? Ele traz
traz uma certa definição do que é a pessoa e 2 tipos de questionamento, 2 tipos de perguntas que num dado momento da nossa vida a gente acaba se fazendo, são mais ou menos assim, né? A gente sempre tem esse tipo de conflito que é a seguinte pergunta: quem eu sou, né? Quem sou eu, afinal de contas, né? No sentido mais profundo da palavra. E uma segunda pergunta que é: o que vai ser de mim? Né? Num dado momento a gente se pega fazendo talvez essas 2 perguntas, né? Quem eu sou e o que vai ser de mim? E aí o que o Julián Marías traz, como que ele traz a forma da gente conseguir resolver e sair dessa crise existencial, né? Ele primeiro faz uma abertura de olhar. O que é essa abertura de olhar? Ele fala mais ou menos o seguinte: que quando eu tento responder uma dessas perguntas, né? Quando eu tento responder quem eu sou, automaticamente a outra pergunta, que é o que vai ser de mim, ela fica de certa forma insegura, né? Porque o que vai ser de mim, de certa forma, é uma projeção, né? Uma projeção para onde eu estou indo, os meus projetos, para onde eu estou indo. Então, quando eu estou tentando responder para onde eu estou indo, né? O que vai ser de mim, eu fico inseguro em relação a quem eu sou. Né? Então, a incapacidade de responder essas 2 perguntas, segundo o Julián Marías, né, nos estudos que ele fez, é o que traz essa tal da crise existencial, essa traz da culpa. Por quê? E aí a gente já vai aprofundar aqui. Porque no momento em que eu estou indo, né, por isso que eu estou sempre falando aqui, né, falar de autoconhecimento é algo muito delicado. O que a gente vê a maioria das pessoas, né, dos coaches fazendo na internet, eles trazem uma certa abordagem assim, que autoconhecimento é muitas vezes eu entender sobre os meus pensamentos, né? Bandeiras do tipo assim, ó, você é aquilo que você pensa, né? Então, tipo, você é os seus pensamentos. Se a gente for eu vivo brincando aqui, se a gente for o nosso pensamento, nós estamos ferrados, né? Porque às vezes os nossos pensamentos, eles não são muito legais. Da mesma forma, querer saber quem eu sou, conhecendo as minhas emoções, tem o seu valor, mas jamais vai ser conhecer de fato quem é a minha identidade, quem eu sou, porque as nossas emoções, elas também vêm e vão. No mesmo momento que a gente está triste, daqui a pouco a gente está feliz. Imagina se eu achar que eu sou essa maçaroca que muitas vezes nem eu sei definir muito bem o que está lidando ali, o que está existindo ali dentro de mim. Então, óbvio que isso não pode ser a definição do homem, não pode ser a definição do ser humano, porque no momento seguinte a gente já está diferente. Então, é óbvio que não sou eu, né? Não que não tenha sua importância para ser usado como ferramenta. Eu costumo dizer, nossos pensamentos, nossas emoções, o nosso próprio corpo, né? Que às vezes tem pessoas que acham que são o seu corpo. Tudo isso são ferramentas que a gente pode utilizar ao nosso favor, mas jamais serão a definição de quem a gente é. Então, no momento em que eu estou ali tentando definir quem eu sou, né, de certa forma, eu não consigo olhar para onde eu estou indo, né? Eu estou numa introspecção ali, querendo saber quem eu sou, eu fico paralisado naquilo ali, eu não estou olhando para onde eu estou indo. No momento em que eu estou olhando para onde eu estou indo, eu estou em movimento, eu já não sou mais aquele que era há tempos atrás, né? Então, da mesma forma, imagina que tudo que a gente vai absorvendo de conhecimento, né? Toda vez que existe uma relação entre pessoas, né? As pessoas, elas são penetráveis no sentido de cada um deixa um pouquinho de si para o outro. Então, no momento em que eu estou ali tendo um tipo de conhecimento, vivendo uma certa experiência, eu já posso dizer que no momento seguinte eu já não sou mais aquele que eu era antes. Ou seja, se eu estou me projetando para algo, se eu estou me desafiando para algo, se eu estou buscando, né, o alcance de um projeto, é óbvio que eu vou me desenvolvendo para alcançá-lo e eu vou me transformando. Então, por isso, nesse sentido que o Julián Marías falava, no momento que eu estou em movimento, que eu estou em ação, eu estou conseguindo enxergar para onde eu estou indo, eu já não consigo responder aquela pergunta quem eu sou. E no momento em que eu estou aqui na introspecção, olhando para quem eu sou, eu paraliso e já não consigo responder para onde eu estou indo. Então, nesse sentido que ele falava, né, essas duas perguntas, né, a gente nunca vai dar conta de respondê-las ao mesmo tempo. E isso, para muita gente, traz esse tipo de crise existencial. E aí, qual era a solução que ele trazia, né, para matar essa charada de uma vez por todas, né? Se no momento em que eu estou indo eu esqueço quem eu sou, eu sinto de certa forma, poxa, perdi, né, a minha vida, né? Aquela coisa, eu olho para trás e, poxa, quem eu sou, o que eu fiz com a minha vida, como que eu vivi, será que eu vivi atendendo mais as expectativas dos outros, será que eu vivi realmente aquilo que eu queria, né? Então,
essa pergunta, né, essas duas perguntas, essas afirmações que o Julián Marías falava, a gente consegue olhar ela da seguinte forma: como que a gente consegue viver em paz em relação a isso? Entendendo e aceitando aquilo que muita gente foge a vida inteira, né? Que é a imprevisibilidade da vida, que é lidar com a imprevisibilidade da vida, né? E isso faz uma ligação muito forte com o que quem está me acompanhando aqui há algum tempo, eu já venho falando, né? Que é aquele desejo de ter controle de todos os passos que eu vou ter na minha vida. E dessa forma, a gente olha para a imprevisibilidade da vida com um certo asco, né? Com uma certa coisa. Eu não quero, né, lidar com algum tipo de situação que eu não posso controlar. Então, muitas vezes eu não caminho, né? Porque eu tenho medo do que vai acontecer no passo seguinte. E é óbvio que se a gente vive assim, a gente vai se deparar com uma certa crise existencial, né? Porque, afinal de contas, eu não estou caminhando porque eu tenho aquela insegurança do que vai vir de imprevisível. E, ao mesmo tempo, se eu caminho só de um modo desordenado, mas eu não entendo que a vida tem desses elementos, eu acabo me frustrando porque, de repente, um objetivo meu ou algo que eu queria que saísse de uma determinada forma acabou não saindo. E é nisso que acaba vindo a crise existencial. Então, como que o Julián Marías traz a forma da gente conseguir lidar com tudo isso? É entender que ao caminhar a gente vai sim lidar com muitas imprevisibilidades e a gente precisa aceitar isso como algo bom, porque no fim das contas a nossa vida ela não está dada, ela não está preenchida. A nossa vida, a definição de quem a gente é de verdade só vai se dar no momento em que a gente der o último suspiro. Por isso, esses tempos até uma brincadeira, né, que eu vi o pai do Neymar lá fazendo, né, lá, que é uma coisa banal, mas que dá pra gente trazer aqui como exemplo, né? Alguns falavam lá, poxa, você acha que o Neymar vai terminar já é maior do que o fulano? Aí ele falava, não tem como saber, porque o fulano já encerrou a carreira dele e ele ainda não, então ele ainda está jogando. Isso na época que ele não estava machucado ainda, ele estava lá ainda. E eu acho que isso é uma coisa banal, mas que dá pra gente trazer, né? A gente não consegue definir quem a gente é se a nossa vida não está completa, a nossa vida não está dada. E eu posso olhar isso como um grande desastre, ou eu posso olhar isso como uma grande maravilha. Por quê? Se de repente até hoje eu não fui, né, realmente aquilo que eu queria, ou se eu só estou olhando para os meus erros, para a minha culpa, eu posso, através da minha liberdade, a partir de hoje, através dos meus atos, através das minhas decisões, passar a ser alguém que acerta. Por mais que eu tenha errado, a minha vida não está dada, ela não está completa. Enquanto existir vida, enquanto existir, eu posso no momento seguinte passar a fazer diferente. Só que tem muita gente que olha e fica ali mergulhado naquilo que já passou, mergulhado naquilo que ela já não é mais, porque ela sequer tinha consciência daqueles erros. No momento seguinte, se eu passo a ter uma nova consciência do que é o certo a fazer na minha vida, eu já tenho a liberdade de fazer diferente. Eu não estou preso ao passado. E isso é uma das imprevisibilidades da vida, né? Então isso é uma maravilha para quem quer conseguir se libertar da crise existencial. Saber que existe uma liberdade em mim no sentido de agir, no sentido de tomar decisões, que faz com que eu passe a ser uma pessoa completamente diferente a partir desse instante. Por isso que eu falo, o homem que anda mais em retidão, se ele não cuida, se ele desvia o seu olhar, no momento seguinte ele pode se tornar um dos homens mais, talvez ele viveu uma vida toda em retidão. No momento seguinte, se ele dispersa, se ele para de olhar, se ele para de ter atenção, ele pode se tornar de repente um Hitler, né? E assim como aquela pessoa que fez errado uma vida inteira, se ela ganha um instante de consciência e ela passa a perceber que ela fez uma vida inteira errado, mas ela deseja fazer o bem, ela pode se tornar também um homem, uma mulher de bem no momento seguinte. Então essa é para muitas pessoas isso é um grande desastre, porque elas querem ter o controle, mas a gente pode olhar, e essa era a sugestão do Julián Marías, a gente pode olhar isso como uma verdadeira maravilha, porque a nossa vida não está dada.
validada. E aí dentro das nossas relações, isso vai sendo possível a gente moldar quem a gente é, né? Porque eu falo que a questão dos objetos, nós não somos coisas, né? Porque as coisas, né? Essa garrafa, por exemplo, ela não dá conta de penetrar nessa cadeira, né? Uma coisa não encaixa na outra, né? O princípio da impenetrabilidade das coisas. Já nós, como seres humanos, através das nossas relações, no momento em que a gente está ali se relacionando, o que eu faço, o que eu falo, de certa forma a gente deixa um pouquinho de si uns para os outros, né? Um pouquinho de si quando a gente se abre, quando a gente se permite em relação aos estímulos externos de umas pessoas para as outras, a gente vai se transformando ao caminhar. E essa é uma das belezas da vida, uma das belezas de ser. E aí, somente compreendendo isso, a gente larga esse desejo, né, absurdo de querer ter o controle de tudo. A gente solta, a gente confia e a gente sabe que a vida não é essa bifurcação que muita gente quer pregar por aí. Ou tá dado o meu destino, já tá ali determinado e as coisas são como elas são e eu não preciso fazer nada porque o meu destino já está escrito afinal. Ou então tudo é livre-arbítrio, tudo depende só das suas escolhas, tudo depende de você. Por que tem que ser um extremo ou outro? Por que não pode ser o caminho do meio, né? Ao mesmo tempo em que eu caminho, que eu tenho as minhas responsabilidades, que eu tenho a minha liberdade de escolher, existe também algo que está fora do meu controle, né? Que é a graça, que eu chamo de graça, muitas vezes, né? Divina, sei lá qual é a tua fé, qual é a tua religião, mas de fato existe essa imprevisibilidade que a gente não sabe muitas vezes o que vai acontecer depois da próxima curva. Então, nesse sentido de confiar, de soltar esse controle, de não querer ser o cara que acha que vai ter essa resposta para essas duas perguntas, né? De definitivamente, eu sei quem sou, como dizia Ortega, né? no seu livro, né? A Rebelião das Massas, eu sei quem sou e ao mesmo tempo também eu não vou saber responder também ao mesmo tempo muito bem para onde eu estou indo, né? Porque eu posso, por mais que eu tenha o controle dos meus próximos passos, eu não sei muito bem aonde eles vão me levar, né? Por isso que esse papinho de coach, no fim das contas, ele é frustrado, né? Então, poxa, né? Queira, vai que você vai conseguir, só, né? Basta acreditar e muitas vezes a gente vai caminhando e não é, né? A gente percebe que não é muito bem assim, né? Porque tem esse elemento de imprevisibilidade, a gente não tem o controle de tudo. Então, somente quando a gente aceita isso, quando a gente olha isso como algo benévolo e não como algo maldito, é que a gente consegue relaxar. Vai ter momentos em que a nossa vida vai pedir mais introspecção, onde a gente vai ter que olhar mais para dentro e se questionar quem eu sou, mas vai ter momentos em que a gente vai precisar colocar a mão na massa e agir. A vida está entre esses dois polos. E não pensem aqui que para esse tipo de situação vale a certa virtude aristotélica, né? Que a virtude está no meio. Não. O meio muitas vezes ele traz o morno, né? O mornitude, né? Aquela pessoa que nem tem projetos, mas também nem olha para dentro para entender quem ela é, né? Então ela é a pessoa que vive ali no meio, né? Normalmente essa é a pessoa que lá na frente ela vai ter a crise existencial, porque ela vai olhar para trás e vai dizer, poxa, quem foi que viveu essa vida aqui? Né? Não fui eu, nem sabia o que eu estava fazendo, não estava querendo me conhecer, não estava caminhando, não estava indo para lugar nenhum, eu estava ali só a toque de caixa, né? Meio que uma marionete do mundo, né? Porque os outros falavam, eu fazia. Essa é a pessoa que tem a crise existencial, porque nesse sentido ela ficou no caminho do meio. Nesse sentido, a virtude está nos extremos. É importante a intensidade, por isso que eu vivo falando, o que mais importa na nossa vida em termos de virtude é a intensidade que a gente coloca naquilo que a gente faz. Então, se tu está num momento de introspecção para querer responder essa pergunta que jamais vai ser completamente respondida, que é quem eu sou, se coloque ali com intensidade, mas não fique só ali, senão tu vai virar o cara que acha que a solução da tua vida é ficar 7 anos no Tibete, ou essa galera aí que fica tomando chá de ayahuasca e acha que está se conhecendo, né? Tu não fica paralisado ali, tu se coloca em intensidade ali, mas tu sabe que tem um momento que a tua intensidade vai ter que estar voltada para as tuas ações, para aquilo que tu faz realmente, né? Então ali vai ter um momento que vai ter intensidade num polo e um momento que tu vai ter intensidade no outro, sabendo que essas perguntas elas jamais serão completamente respondidas. Quem eu sou e para onde eu estou indo? Por mais que eu esteja nos dois extremos, isso só vai ser completo quando a gente sai do tempo, quando a gente vai para tal, independente do que tu acredita, mas vai para uma eternidade ou para algo que, sei lá,
está fora do tempo, é que a gente consegue responder. Somente quando a nossa vida está completa. O jogador, ele só sabe como foi sua carreira quando a sua carreira acaba. Nós só sabemos quem a gente é quando a nossa vida também acaba, porque até o último suspiro a gente pode caminhar diferente, a gente pode se tornar alguém diferente. Então, nesse sentido, a gente acaba com essa tal crise existencial. Eu acho que esse tema que o Julián Marías trouxe, né? Quem quiser depois ler o livro dele, depois me chama aí que eu indico lá, um livro muito bom que fala muito sobre essa verdadeira face do autoconhecimento, né? Ele até cita o exemplo da coruja, né? Que é uma alegoria que ele faz, né? A coruja, quando tu coloca a luz nela ali, o foco, ela fica paralisada, ela não se mexe. Aí tu não consegue ver quem ela é. Aí no momento que tu tira a luz, aí ela mexe os olhos e aí ela tá no escuro, ela tá se mexendo, né? Ele tava fazendo uma alegoria, né? Que enquanto a gente caminha, a gente não tá se olhando. Mas quando a gente para se olhar, a gente também não tá vendo para onde a gente tá indo. Então é uma loucura querer ter controle disso, né? Então querer responder essas duas perguntas, né? Nesse sentido, né? É uma loucura, né? É um desejo de controle desmedido, né? Agora, nem por isso a gente precisa deixar de ser intenso quando a gente está nesses dois polos. É assim que a gente resolve a crise existencial, sabendo que a vida traz as imprevisibilidades e a gente abraça elas da melhor forma e ao mesmo tempo a gente também olha para dentro para poder minimamente se conhecer e caminhar e executar os nossos projetos. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, né? Culpa e crise existencial. Espero que tenham gostado, deixando aqui os agradecimentos. Grande Wilson Medeiros, satisfação de ter aqui na nossa live de hoje. Dani Klaus, seu Jorge Aneron sempre presente aqui com a gente, né? Um grande beijo para vocês, um ótimo começo de semana. Compartilhe essa live com mais pessoas, curtam, comentem, curtem, né? E assim a gente vai seguindo para amanhã a nossa live número 167 de terça-feira, tá bom, pessoal? Um ótimo começo de semana a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.